Eu terminei um livro do Bukowski, certo? É um livro muito maneiro, chama Ao Sul de Lugar Algum, acho. Eu não lembro o nome, eu devia ter anotado aqui. Ao Sul de Lugar Nenhum, Ao Sul de Lugar Algum, é alguma coisa assim. Que é bem legal, são vários, tipo, crônicas, assim, contos. E eu gosto de ler muito ele, porque apesar de ser um texto desgraçado, porque ele escreve coisas desgraçadas, ele é um desgraçado. Ele foi, né? Ele foi um desgraçado. Aí, além de escrever coisas desgraçadas, o problema é que ele escreve muito bem. Então, quando ele escreve um texto muito absurdo, que você tá lendo e falando, meu Deus do céu, que desgraça é essa que eu tô lendo? É muito bem escrito, mano. Isso que é ruim. Que é bom, na verdade, que é muito bem escrito. Mas é ruim porque ele não escreve coisas boas. Ele não escreve a alegria de andar nos campos floridos da Indonésia. Ele escreve sobre você invadir uma casa e estuprar uma pessoa e matar o marido dela. Sabe? Então, eu gosto muito de ler ele, não pelas histórias em si, não pelos assuntos que ele aborda, mas o jeito que ele fala e o jeito que ele escreve, que é muito foda. E é engraçado também, algumas coisas são engraçadas. Então, eu gosto muito de ler ele, e de tempos em tempos eu sempre leio um livro dele, porque quando eu leio um livro dele, eu me sinto inspirado para escrever. Bukowski, Veríssimo e um pouquinho do Cortella. Sempre que eu leio, qualquer um dos três, que eu gosto de ler também de tempos em tempos, eu fico muito empolgado e inspirado a escrever. Então, eu sempre que eu posso, eu leio algum livro deles pra, pra ficar inspirado, pra manter essa chama da inspiração acesa dentro de mim, porque eu sou um autor também, tá? Além de comediante, podcaster, malabarista, eu também sou autor. Então eu escrevo crônicas, contos, histórias e coisas. Então eu terminei de ler um livro dele, muito legal assim. E aí eu fiz uma coisa que eu nunca fiz antes. Depois que eu acabei o livro e eu me senti inspirado, eu falei assim: eu vou ver alguma coisa do Bukowski, que eu nunca vi nada dele. Eu já li uma porrada de livro dele, de texto dele, mas eu nunca vi. Tipo assim, eu já vi foto dele, mas eu nunca vi ele falando. Eu falei, eu vou pesquisar o Bukowski falando, vou pesquisar o Bukowski contando alguma coisa. E aí ele tem uma parada que ele sempre conta nos livros dele, né? Que é as leituras. Porque ele escrevia e aí as pessoas contratavam ele, principalmente em faculdade, eu acho. Contratava ele para fazer as leituras. Então ele ia no lugar e ficava lendo os textos dele. E aí ele lia vários textos e ganhava uma grana por isso. Ele não gostava de fazer. Ele sempre escrevia que não gostava, mas fazia pelo dinheiro para poder sobreviver. E aí eu falei, será que existe vídeo? Eu pensei, né? Será que existe vídeos das leituras dele? E eu fui pesquisar alguma coisa dele lendo. Falei, pô, vou ver se existe vídeo dele. Porque eu nunca. Mano, eu juro pra você, eu falei, como que é a voz dele? Eu não sei como que é a voz do Bukowski. Porque eu sempre li, mas eu nunca consegui imaginar uma voz dele. Eu já sabia como que era o rosto dele, porque eu já vi um monte de foto. Eu lia muito ele, só que eu não sabia como que era a voz dele. Eu falei, eu vou ver como que é a voz desse grande autor, motherfucker. Aí eu escrevi Charles Bukowski Reading, porque eu falo inglês também, né? Então eu escrevi Reading. E aí apareceu um vídeo que eu comecei a ver, e aí agora, inclusive, meu celular, você abre aqui o YouTube Shorts, só aparece a porra do Bukowski. Qualquer desgraça é o Bukowski. Quer ver? Ó, vou abrir um. Ó. Olha lá. Ah, inclusive, agora eu tô fazendo humorismo, tá? Humorismo é quando você coloca o celular no microfone. Eu ia abrir no notebook aqui, mas não sei se o áudio fica bom, então eu vou fazer o humorismo aqui no microfone. Ah, apareceu um vídeo dele aqui, ó. Não vou colocar, não. Vou colocar o vídeo que eu tava vendo, que é pra você ver o jeito que ele fala. E aí, antes de colocar o vídeo, inclusive, o Bukowski, ele tem o jeito próprio dele, né? Ele é muito autêntico. Acho que é até por isso que ele fez o sucesso que ele fez, assim. É, e aí, o que cria o sucesso é a autenticidade. Você tem que ser autêntico, tá ligado? E o Bukowski, como ele é um escritor, um autor, ele tinha que ter a performance, ele tinha que ter um intelectual muito alto. E aí eu percebi que ele é o Cortella brasileiro, mano. Ele fala igual o Cortella, não igual o Cortella, ele não fala igual o Cortella, mas ele tem um jeito de falar muito específico que só ele tem. Olha aqui, se liga. Esse vídeo aqui vai começar do meio do vídeo, porque eu parei no meio do vídeo. Mas é um vídeo dele lendo. E olha o jeito que ele fala. Vai estar em inglês, tá? Você, né, mero cidadão, provavelmente não vai entender nada. Mas só presta atenção no jeito que ele tá falando.
Se liga. Talk. Humorismo. And then we go to bed again, and I bring them love. And they feel good and talk until the sun comes up. Then we sleep. Olha lá. Você viu o jeito que ele fala? Ele fala, maluco, igual o Cortella. Não igual o Cortella, mas ele fala cantando, ele fala round and around and raise and around. Ele podia falar assim, round and round and a raise and a rose. Ele fala round and around and a raise and a rose. Sabe? Igual um padre, mano. Por isso que o pastor, o pastor, né? O padre também. Mas é por isso que às vezes cativa. Porque existe toda uma técnica por trás de como você falar as coisas e cativar as pessoas e fazer as pessoas prestarem atenção no que você tá falando. Porque se um padre chegar lá e começar a falar normal, você não vai prestar atenção. Mas se ele falar... Existe um... Tá ligado? É quase que cantado. Então vai prender a atenção das pessoas. É técnicas, são técnicas. E o Bukowski faz isso. Igual o Cortella. O Cortella já falou que o jeito que ele fala é de propósito. É proposital para poder marcar o jeito dele e para você poder marcar o que ele tá falando, porque ele vai falar de um jeito diferente, você vai prestar atenção. Porque se você falar igual, ninguém tá nem aí. E aí eu comecei a ver as coisas do Bukowski e eu fiquei impressionante, mano. Porque ele, tá ligado? Eu fiquei pensando, será que eu preciso fazer isso também? Porque assim, às vezes eu preciso, ué. Às vezes eu tenho que fazer, agora às vezes eu tenho que ser o Bukowski brasileiro. Vou começar a falar desse jeito. Eu não consigo, sabe por quê? Porque eu sou ansioso. Eu tentei até. Durante essa semana, depois que eu terminei o livro dele e descobri que ele fala desse jeito, e que essa é a voz dele, e que é assim que ele se expressa, eu vi um monte de vídeo, tá? Apareceu um monte de vídeos assim, cortes, principalmente cortes. E eu comecei a ver, e ele fala desse jeito. Eu falei, mano, como é que eu me expresso desse jeito também? Aí eu não consigo, porque eu sou ansioso, e aí a minha cabeça, ela pensa. Toda a cabeça pensa, mas a minha ela pensa e ela fala. Só que ela pensa mais rápido do que ela fala. E aí eu, pra acompanhar o que eu tô pensando, eu falo mais rápido. Aí eu penso mais rápido, eu falo mais rápido. E aí vira um ciclo infinito de coisas falando rápido e pensando rápido. E aí eu tento acompanhar. E às vezes sai tudo errado. Igual quando eu comecei a falar sobre o assunto, eu gaguejei pra caralho. Então, eu não consigo ter um jeito próprio de falar. Eu preciso criar um jeito de falar, maluco. Só que como eu faço isso falando rápido? Porque se você vê o vídeo do Cortella, ele não fica falando rápido. O Cortella fala. Ele fala. Como é que o Cortella fala? Ele fala. Você sabe como o Cortella fala. Você provavelmente já ouviu o Cortella falando. E aí o Bukowski, ele também fala de um jeito devagar. Ele fala de boa. E aí eu preciso aprender a falar de boa ou criar um jeito único de também falar rápido, só que cantado. Sabe? Como que eu faço isso falando rápido e cantando? Caralho, velho. Também por que eu quero ser escutado se eu não tenho nada pra falar? Caralho, essa foi profunda, hein? É muito Bukowski, velho. Eu sou muito leitor.